A tribo marinha não era humana. Nascidos do oceano como eram, seus corpos eram como uma manifestação das leis da natureza. Aqueles da tribo marinha vista no continente eram semelhantes aos humanos e tinham no máximo algumas escalas em seus corpos. No entanto, essa era apenas a forma que eles usavam especificamente para se comunicar com humanos. Esse monstro que apareceu na frente de Lei tinha mais de 1000 metros de altura e era a verdadeira forma da tribo marinha. Depois que ele revelou sua verdadeira forma, as ondulações do corpo de Cebel aumentaram descontroladamente, inspirando muito mais terror do que antes. Lei, no entanto, revelou um sorriso de excitação. Aiship, comece a calcular a trajetória dos raios de luz Oming. Uma luz azul sem fim brilhava nos olhos de Lei, e a maior parte do poder do chip foi alocado para esta tarefa, configurando o modelo do oponente. Calculando a trajetória, Cebel em sua verdadeira forma rosnou descontroladamente, e a força da alma no reino da estrela da manhã se misturou com enormes quantidades de água do mar, comprimindo-a em apenas uma bola de 1 centímetro de largura. Piscando com uma luz azul que transcendia qualquer brilho normal, chegou a Lei em um piscar de olhos. Bom tempo. Lei deu uma gargalhada. O poder da linhagem e a força da alma convergiram em sua palma, as formidáveis ondulações de energia finalmente colidindo com a bola azul com um estrondo. O ar zumbiu e tremeu, mas não houve explosões intensas ou rachaduras espaciais que apareceram, fazendo com que a tribo marinha Magus ficasse confusa e seus movimentos desacelerassem. Neste momento, a bola azul de energia estava envolta em luz carmesim enquanto corria pelo horizonte como um meteoro. A luz se arqueava na direção que se dirigia, semelhante a um arco-íris que de repente encheu os céus. Uau, aquele arque! Um grito de descrença foi solto dos lábios da tribo marinha Magus. Ele levantou a cabeça e viu uma cena bizarra. Um sol gigante surgiu de repente apesar do fato de que era noite, se fundindo com a lua e a estrela mais brilhante, Vênus. A luz ofuscante e inofensiva formava uma linha fina que descia à terra. Rumblioar era instável, e parecia que outro grande espaço estava espremido no local, fazendo com que os dois campos de força espaciais se sobrepusessem. É um sucesso, Lei se regozijou secretamente. Usando as aterrorizantes habilidades de cálculo de Shape, ele havia misturado a força do oponente com a sua, fazendo com que o tempo de abertura de Scarlet Crescent fosse antecipado. Esta não tinha sido sua intenção original, mas ele foi subitamente inspirado depois de ver o Morning Star Magus da outra parte. Acabou sendo uma vantagem para ele. A chegada antecipada das ruínas provavelmente faria com que os planos específicos da pessoa por trás de tudo isso fossem afetados. Quanto mais caótica a situação, mais vantajosa era para Lei. Isto é, as ruínas de Crescente Escarlate. Os olhos do gigante marinho se arregalaram quando ele murmurou, incrédulo. Embora ele soubesse que era possível que as ruínas pudessem aparecer em qualquer uma das 13 fortalezas, era muita coincidência que tivesse aparecido onde ele estava. Vendo a imagem gradualmente se tornando mais distinta e formando uma passagem espacial brilhando com luz prateada escura, Cebel hesitou. No entanto, ele ainda escolhe entrar em contato com os outros magos e até mesmo com seu líder, o Magus da Lua Radiante. No entanto, quando sua força da alma tocou o dispositivo comunicativo, Cebel foi subitamente assustado. Seu líder, o Magus da Lua Radiante, ainda estava em uma brecha espacial. As mensagens definitivamente não poderiam passar para o local. Mesmo seus outros camaradas estavam ocupados com os Morning Star Warlocks do outro lado. A situação não estava indo bem, mas onde ele poderia encontrar reforços? Vendo o olhar de hesitação no rosto de seu oponente, Lei riu e não teve intenção de continuar. Embora tivesse certeza de que poderia matar seu oponente, ele precisaria usar sua arte arcana da Estrela da Manhã, e isso consumiria muito tempo. Esta não era a hora nem o lugar.
Assim, como abrir uma cortina, as mãos de Lely empurraram a fenda espacial e ele entrou sem a menor hesitação. Depois que Lely desapareceu completamente na fenda espacial, Sebel rangeu os dentes e falou algumas frases para a impressão da comunicação. Ele então o seguiu e permitiu que as ondas espaciais o engolissem. Os corpos dos Morningstar Magi foram capazes de passar por turbulências espaciais. Passagens espaciais como estas, que eram semelhantes ao teletransporte para dimensões de bolso, geralmente não tinha teletransporte específico, formação de magias iônicas, e só poderia ser inserido através da força. Ok. As ruínas já apareceram. Tão rápido os magos de ambos os lados que estavam lutando contra as outras fortalezas pareciam receber a informação ao mesmo tempo. Eles, que ficaram surpresos com essa notícia súbita, ficaram em frente um ao outro por um momento sem agir, então imediatamente correram na mesma direção. Neste momento, nas regiões externas da fenda do mundo, estrelas e vórtices sem limites faziam parte do panos de fundo, preenchendo com uma sensação de vastidão e poder. Aqui, era como se uma grande guerra no mesmo nível dos tempos antigos estivesse sendo repetida. Um leão majestoso que tinha um corpo de pelo dourado e 3 cabeças que continuavam jorrando chamas, gelo e relâmpago pararam de repente, parecendo estar imerso em pensamentos. Na frente, havia um mago com um luxuoso manto de magia negra, uma estranha runa em forma de lua em sua testa. Ei! Wade, você cometeu um erro nos seus cálculos. Embora você possa me impedir, outra pessoa está se beneficiando. Este Magus foi obviamente o grande posto 5 Magus of Jupiter's Lightning. Agora, porém, sua expressão mostrava uma expressão rara de exasperação. Esta estranha criatura não era o corpo principal de Wade, mas um de seus clones mais poderosos. Ele havia herdado as habilidades inatas dos clãs antigos, e sua força quase alcançou o nível 5. Mesmo ele acharia difícil derrubar isso, e poderia até ser suprimido aqui. É um erro da parte do astrólogo. Não tem nada a ver com o plano original. As palavras geladas de um homem de meia-idade soaram da cabeça do meio dos 3. Além disso, sou diferente de você. Eu sou apenas um clone. O leão de 3 cabeças ergueu as garras, parecendo satisfeito. Pode ser que você... A expressão do Magus da Lua Radiante mudou de repente quando ele tentou romper o selo e retornar. Tentando sair. Como poderia ser assim tão fácil? Fique. O leão de 3 cabeças de ouro rugiu, suas 3 gigantescas bocas se abrindo. Uma força de sucção aterradora semelhante a de um buraco negro disparado em direção ao mago da Lua Radiante. Mesmo os raios de luz em seu entorno não foram poupados quando todos foram sugados. Uivos e gritos de indignação soaram de vez em quando. No mundo principal, um meteoro de ouro riscou o horizonte. Dentro dos raios dourados havia um macho Magus com longos cabelos flamejantes que pareciam um sol dourado. Seu corpo e rosto pareciam ser formados inteiramente de ouro e estavam cheios de dignidade. Enquanto isso, no entanto, ele parecia estar imerso em pensamentos. Lá fora, na direção das ruínas de Crescente Escarlate, 2 grupos de magos da Estrela da Manhã, e até Felipe, assim como Hantar Bolix, voltaram para suas facções. Depois de persistir com o confronto por mais algum tempo, eles ainda investiram na passagem espacial ao mesmo tempo. O ar de repente ficou tranquilo, e apenas as profundas depressões no solo e grandes poças de água provaram que houve uma batalha de estrelas da manhã aqui. Devido à radiação extremamente intensa, a região seria estéril e sem vida por um longo período de tempo. Podia mesmo ser formado um conjunto de fenômenos que atraíssem criaturas de diferentes planos, tornando-se outra área temerosa que se tornaria famosa no continente central. O ar ondulou quando uma brisa soprou, revelando a súbita aparição de outra figura humana. O que está acontecendo? Calculei o tempo com base nos registros dos antepassados. Como poderia ter sido trazido à frente?
Um velho de roupas simples com a cabeça cheia de cabelos brancos murmurou, olhos sem foco. A abertura das ruínas de Crescente Vermelho foi inicialmente uma oportunidade para a nossa organização crescer, mas inesperadamente tais questões complexas estão envolvidas. O velho começou a murmurar para si mesmo. Primeiro foi a descoberta do nosso segredo, fazendo com que várias organizações de Warlock e Lightning, de Júpiter, o cobiçassem. Até resultou em uma guerra, e o diário que indicava a hora da aparição das ruínas estava errado. O que exatamente está acontecendo por causa de Leilin, esse velho cujas origens eram desconhecidas, começava a ter dúvidas em sua visão do mundo. No entanto, a sua educação desde tenra idade e a filosofia que ele desenvolveu ao longo dos anos permitiram que o velho homem recuperasse rapidamente a sua calma. Não importa o que seja, meu ancestral era membro da Crescente Escarlate. Minha organização também é um dos ramos que herdou parte dos ensinamentos da antiga organização Crescente Escarlate. Esta ruína deveria ser nossa. A expressão do velho tornou-se instantaneamente viciosa, e um halo de resplandecente luz estelar surgiu. A passagem espacial oposta começou a tremer como se tivesse sentido alguma coisa. Também disparou uma grande quantidade de luz, fundindo-se com o esplendor no corpo do velho e absorvendo todo o feixe de luz das estrelas, não deixando nada para trás. Que configuração estranha! Leilin estava com as mãos nas costas enquanto passeava por um corredor espacial cheio de estrelas, seu próprio corpo envolto em carmesim. Havia várias falhas espaciais que causavam turbulência, mas não causavam nem mesmo uma ondulação em seu corpo. Para isolar completamente essa região, posso esperar apenas por um horário específico. Só então eu posso entrar na passagem pelo fluxo espacial. Os olhos de Leilin estavam cheios de elogios. Uma configuração tão intrincada, assim como feitiços de divisão espacial. Isso é realmente assustador. O reino da estrela da manhã que ele alcançara era apenas o mínimo dos tempos antigos. Ainda havia um longo caminho pela frente, naturalmente, ele não se sentiria orgulhoso ou complacente. Pelo contrário, quanto mais ele sabia, mais Leilin sentia que as informações que ele havia adquirido eram muito pequenas. Ele tornou-se cada vez mais humilde. O poder que havia estabelecido tal formação espacial era uma existência que ele precisava admirar e aprender com.